Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. É isso aí. Já entramos, na ecologia, que é uma área da biologia, onde a gente vai estudar o que? A interação dos seres vivos com o ambiente, da interação dos seres vivos com eles mesmos, E as relações que podem estar o quê? Interferindo nessas relações. Então, vocês já tiveram aí um início, uma introdução aí com a professora Tabita, do que é a ecologia, o que ela estuda, o que ela abrange, e a gente vai dar seguimento, continuidade a esse estudo da ecologia. Dentro do estudo da ecologia, a gente estuda através de representações gráficas, cadeias e teias alimentares. Cadeias e teias alimentares é o tema da nossa aula, é isso mesmo. Mas, professora, o que seria uma cadeia alimentar? O que seria uma teia alimentar? Pessoal, nada mais é do que o quê? A representação gráfica do que, professora? De energia. Como assim, professora, energia? Do que, o consumidor está se alimentando. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar no Sol. O Sol, gente, ele é o protagonista, Ele é o nosso protagonista, por quê? Porque é através da energia solar que a gente tem organismos fotossintetizantes. Exemplo aí, uma árvore, as plantas, os seres, os vegetais, que têm como capacidade de fazer o quê? Converter essa energia luminosa, converte essa energia luminosa, mais o gás carbônico, mais a água, e ali, gente, convertendo essa energia luminosa, a gente tem o quê? A formação da matéria da molécula orgânica. Que molécula orgânica é essa, professora? É o quê? É a glicose, C6H12O6. Eu tô quase aqui uma professora de química, porque eu tô falando aqui muito das partes moleculares, mas é justamente, indiretamente, pessoal, essa energia que foi transformada em molécula orgânica, que veio do Sol, ela chega o quê? À nossa mesa. Quando você come ali o arroz, o feijão, aquele bife, indiretamente você está se alimentando da energia que veio da onde? Dos organismos fotossintetizantes do Sol, eu posso dizer. Por isso que eu falei no início que o Sol, ele é o quê? Ele é o protagonista. E quando a gente estuda cadeia e teia alimentar, a gente vai entender o quê? A gente vai entender o fluxo de como essa energia que veio, proveniente do Sol, digamos assim, chega indiretamente ao nosso prato, à nossa mesa, E de uma forma geral, dos outros seres também. Então, meu diretor corta agora para a telinha. Sei que eu já falei bastante aqui, Mas é bom a gente fazer essa introdução da nossa aula sobre ecologia. Lembrando que essa aula já é o quê? A parte 3. Deixa eu marcar aqui. Como eu falei para vocês, a aula, ela abrange cadeia e teia alimentar, que é justamente o quê, pessoal? É a representação gráfica de relações alimentares. Ela vai ter, como função a cadeia alimentar, mostrar o quê? A sequência, a representação de como, é o fluxo alimentar, E vocês vão ver que a cadeia alimentar, ela é um fluxo linear ou unidirecional. Vocês vão entender melhor através dessa imagem aqui. Então, pessoal, a cadeia alimentar, ela é a sequência unidirecional da matéria e energia trocada entre os seres vivos através do quê? Da alimentação. Nada mais é, pessoal, que essa representação. Representação que eu falei do início, Representação, desse fluxo de energia que indiretamente chega a nós, consumidores, e a outros seres vivos. Aqui a gente tem, de início, um vegetal aqui, que é o que, professora? O produtor. O produtor, pessoal,
Vocês lembram dos organismos que a gente chama de autotróficos? Então, os produtores, eles fazem parte dos organismos que a gente classifica como autotrófico. Autotrófico por quê? Porque eles têm a capacidade, nesse caso, como eu estou falando de um vegetal aí, ele tem a capacidade de converter a energia solar em energia que vai gerar o quê? A molécula de glicose. É, isso mesmo. Então, o vegetal, ele é, o que a gente pode dizer, um organismo que consegue fabricar, lembra daquilo que vocês viram lá nos primórdios aí do ensino fundamental? Que a gente pode dizer que o organismo produtor, ele é aquele organismo que consegue fabricar o seu próprio alimento. Digamos assim, que ele não depende de ninguém para obter o seu alimento. Só, né, que a gente vai reforçar o quê? Que esse vegetal, através do processo que eu chamo de fotossíntese, ele é capaz de quê? De estar convertendo a energia luminosa em energia química, tá? E a partir daí eu tenho o quê, professora? Essa setinha. Percebam aqui que eu tenho a seta, vou até mudar aqui a cor, né? Eu tenho essa seta aqui, que essa seta ela vai indicar o fluxo de energia. Então isso quer dizer o quê? Que o grilo, ele é o consumidor primário. Como assim, professor? O grilo, ele vai consumir o quê? O vegetal para se alimentar. Todo consumidor primário, pessoal, nada mais é do que um organismo herbívoro. Herbívoro por quê? Porque ele vai consumir o produtor, tá bom? Então, essa energia, ela vai passar linearmente para quê? Para o grilo que vai se alimentar do vegetal. Aí a gente tem um segundo consumidor secundário, que é esse sapo aqui. Esse sapo, pessoal, ele se alimenta do quê? Do grilo. Como consumidor secundário, ele vai indiretamente obter a energia, nessa matéria orgânica, através do quê? Do grilo. E, posteriormente, a gente tem o quê? A gente tem a cobra, que ela já entra aqui dentro desse fluxo de energia, né, dessa cadeia alimentar, como um consumidor terciário. E essa cobra, ela faz o quê, professora? Ela vai se alimentar do sapo. Ela se alimenta do sapo, né? E aí, indiretamente, ela vai obter energia do sapo para quê? Para a sua sobrevivência. Da cobra, a gente tem o que a gente pode chamar aí do gavião, né? O gavião, ele já é o consumidor quaternário. Eu posso dizer que ele é o topo da cadeia dentro dessa imagem, tá bom? Do que a gente está analisando aí. Então, o gavião, ele é o topo da cadeia. Por quê? Porque nele, digamos assim, termina esse fluxo de energia. E ele aqui, ele é considerado o consumidor quaternário. Quaternário por quê, professora? Porque nesse caso aqui, ele se alimentou de quem? Da cobra, tá ok? Então, cadeia alimentar é a sequência unidirecional, como vocês conseguem identificar na imagem, de matéria e energia trocada entre os seres vivos através do quê? Da alimentação. Lembrando que os produtores, eles obtêm essa energia de quem, professora? Através aqui, nesse caso aqui, né, vou colocar aqui, né, o meu solzinho aqui, através do fenômeno que a gente chama de fotossíntese do sol. E no caso, pessoal, de algumas bactérias, como as árqueas, ao invés da energia solar, elas têm a capacidade, por exemplo, de estarem o quê? De estarem fazendo o que a gente chama de quimiossíntese para obter a sua energia. Então, é um outro exemplo aí, né, de organismos produtores, aqueles que conseguem produzir a sua própria energia, o seu próprio alimento.
Prosseguindo agora, né, desta forma, os organismos vivos dependem uns dos outros para sobreviver nos diferentes ecossistemas, tá bom? E a energia e os nutrientes utilizados por todos os seres através da cadeia alimentar vai se perdendo no momento que cada transferência acontece na forma de quê? De calor, que não é reaproveitável. Então, isso quer dizer o quê? Vou dar o nosso exemplo aqui, né? Quando ele fala que se perde parte dessa energia. Então, vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Você se alimenta... Vamos lá, vamos pensar no capim, ok? Pensaram? Então, a gente tem um capim, que é o produtor, o vegetal produtor, através da energia, né? Solar, vai converter essa energia química, e a gente tem o boi no pasto, que vai se alimentar desse capim, ok? O que vai acontecer? A gente, no final de semana, vou colocar por mim, vou fazer um churrasquinho ali, então aquele boi que se alimentou daquele capim, ele vai ser agora o meu alimento, né? Que eu vou fazer aquela picanha assada, eu tô aqui pensando um grande, né? Então, indiretamente, né? Aquela carne lá do boi, ela vai chegar onde? No meu prato. Mas, gente, quando ele fala que parte dessa energia, ela se perde, ela não é reaproveitável, isso quer dizer o quê? Né? Vamos lá de novo ao exemplo ali, né, do vegetal. Né? O vegetal, o que acontece com ele? Ele, né, isso aí, pareci de novo aqui, pessoal. O que vai acontecer aqui com o vegetal? Nesse caso aqui, pessoal, o vegetal, ele vai utilizar a energia da fotossíntese, né, no caso, a glicose, a matéria, né, a matéria orgânica, tanto para ficar armazenada, né, nas suas estruturas, nas suas células, como também para ser reutilizada essa matéria, né, essa glicose que ele produziu através da fotossíntese para os processos que a própria planta necessita. Exemplo, que processo seria esse, professora? A planta respira também. A gente fala de fotossíntese, mas a planta também tem um processo de respiração celular. A mesma coisa vai acontecer com o quê? Com o boi que se alimentou daquele capim, né, de vários capim. Não vai ser só de um capim, mas vai ser de vários capim. O que vai acontecer? Parte do que ele ingeriu daquele capim vai para suas células para ser armazenada, gerar, né, gerar o armazenamento, e outra parte já vai ser utilizada por suas células, para o seu metabolismo, para quê? Para que aquele animal, aquele indivíduo, ele utilize, digamos assim, a molécula da glicose, que foi que eu dei o exemplo, mas eu vou continuar falando dela, para quê? Para o processo de respiração celular, para os processos metabólicos de gasto de energia. Então, parte fica armazenado no indivíduo e outra parte vai o quê? Vai ser como gasto metabólico, até chegar aonde? Nós, digamos assim, o topo da cadeia, né? Nós seres humanos. Então, aquela carne, aquele alimento que eu como naquele final de semana, o que vai acontecer? Parte daquele alimento ele vai ser armazenado, né? Eu vou adquirir, digamos assim, proteínas, né, para a construção dos meus músculos, e a outra parte ela vai ser o quê? Ela vai ser dissipada, vai ser perdida. Por quê? Porque eu vou andar, eu vou me locomover, eu vou gastar energia, eu vou falar, eu vou pular, eu vou para academia, né? Eu vou pensar. Então, parte do que eu ingeri, parte vai ficar armazenado nas minhas células e parte vai ser gasto para quê? Para a respiração celular e para o meu metabolismo do dia a dia. Então, aí, por isso que a gente fala que parte desse calor, quando pula, né, de um nível trófico para outro nível trófico, ele é o quê? Ele é perdido, justamente porque a gente tem esses gastos, né? Não é à toa que a gente come todos os dias e parte do que a gente come fica armazenado, né? Aí você vê as gordurinhas, exemplo aqui, e a outra parte é usado para quê? Para o nosso metabolismo, para a construção
né, do nosso metabolismo. Constantemente as nossas células estão o quê? Se dividindo, se replicando, e a gente precisa de quê? De elementos, de matérias, né, moléculas orgânicas para essa construção. Diretor, agora pode pular para a telinha, que a gente vai voltar aqui com mais, né, exemplos da cadeia alimentar. Então, mas você sabe quais são os elementos de uma cadeia alimentar? Eu acho que vocês já pegaram no início ali, né, que eu falei da questão dos produtores, mas a cadeia alimentar ela é composta por 3 principais grupos de seres vivos, o que eu chamo, né, de produtores, que seriam, digamos assim, categorias, né, produtores, os consumidores e os decompositores, pessoal. Os decompositores, tá? Eles são representados por fungos ou bactérias, tá? Que têm a capacidade de pegar a matéria orgânica morta em decomposição e fazer o quê? O que a gente chama de ciclagem, reciclagem daqueles nutrientes, tá bom? E aqui, pessoal, o primeiro nível trófico, ele vai ser formado pelos produtores, e a gente pode dizer que os decompositores, eles não aparecem, né, nessas cadeias alimentares porque, digamos, se um produtor, vamos lá, vamos pensar ali na folha de capim, que eu dei o exemplo ali para vocês. Se a folha de capim, parte dela cai no chão, ali é uma matéria orgânica. Caiu no chão, eu vou ter os decompositores que vão o quê? Vão reciclar aquele material, né? E ali, um outro exemplo, o boi, que comeu aquele capim lá todo, o boi, se acontece dele pegar uma doença e morrer, aquele corpo ali, ele vai ser o quê? Ele vai ser decomposto, aquele cadáver daquele boi vai ser decomposto por conta dos decompositores. Então, se não fossem os decompositores, imagina, né? Como estaria, né, o planeta Terra. Então, o primeiro nível trófico ele é formado pelos produtores e o último são os decompositores. E assim, pessoal, cada um deles ele representa um nível trófico do fluxo de energia transmitido através da alimentação, né? Como eu falei para vocês, é o fluxo da alimentação. Então, vamos falar agora dos produtores. Vamos começar aqui com eles. Produtores, tá? Ele é o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento, né? E eles são considerados seres o quê? Autotróficos, autótrofos, seja através da fotossíntese ou da quimiossíntese, que eu citei o exemplo aí das bactérias do tipo árqueas, né? No caso, as plantas e os plânctons são os principais exemplos de organismos produtores. Quando eu falo dos plânctons, é só a gente pensar nos fitoplânctons em ambiente marinho. São microalgas que têm essa capacidade de quê? De absorver a energia solar e transformar essa energia em energia química. Tá? Então, as plantas e os plânctons são os principais exemplos de organismos produtores, pois eles utilizam o quê? Nutrientes, no caso das plantas, nutrientes do solo e da luz solar para obter energia de modo que autossuficiente. São pontos aí com relação, né, aos produtores. Tá? É interessante eu reforçar aqui para vocês, no caso do ambiente marinho, a gente tem o que a gente chama de quê? De fitoplânctons, que são microalgas que têm essa capacidade de converter essa energia luminosa e transformar ela, né, em energia, em molécula orgânica. Já os consumidores, então a gente tem 3 categorias dentro de uma cadeia alimentar: produtor, consumidor, né? Então são todos os seres vivos que precisam se alimentar de outro para obter energia e nutrientes. Nesse caso aqui, eles são o quê? Heterotróficos ou heterótrofos, tá? A gente usa essa denominação dentro da biologia. E dentro do grupo dos consumidores existem diferentes o quê? Classificações com relação ao tipo de consumidor. Observem aqui, pessoal, só um ponto aqui. Aqui a gente tem, né, um exemplo aqui
de produtor, nesse caso aqui, essa árvore. Aí a gente tem aqui, só dando um exemplo aqui, a gente tem aqui o grilo, que vai se alimentar, né, das folhas dessa árvore. A gente tem aqui, ó, nesse exemplo aqui, nessa setinha aqui, o sapo que vai se alimentar desse grilo, que se alimentou dessa árvore. E a gente tem aqui a cobra, que vai se alimentar de quê? Desse sapo, que se alimentou do grilo, que se alimentou inicialmente do quê? Da árvore. E aqui também a gente tem outros, né, organismos. Aqui a gente tem aqui o rato. No caso aqui, né, o rato se alimentou do produtor e a gente tem aqui a cobra que se alimenta desse rato aqui também. Então aí um exemplo aí é uma teia, né, alimentar, mostrando aqui, pessoal, as relações alimentares. E se você observar aqui, fora dessa teia, tá, a gente tem os decompositores, fungos e bactérias que a qualquer momento vão entrar o quê? Em ação. Porque se uma folha dessa árvore cai, ela vira o quê? Um material em decomposição para que os nossos decompositores eles entrem em ação. E assim, pessoal, voltando agora para o consumidor, dentro do grupo dos consumidores, a gente tem diferentes classificações. A primeira classificação é que são todos os organismos que se alimentam diretamente dos produtores. Se são organismos que se alimentam diretamente dos produtores, eu posso dizer o quê? Que são o consumidor, que eu chamo de consumidor primário, tá? Eles são, pessoal, eles são herbívoros, tá? Se alimentam de vegetais. O segundo tipo de consumidor, o consumidor que a gente chama de consumidor secundário, são os seres vivos que se alimentam dos consumidores primários, né? O caso aqui, vamos dar o exemplo aqui desse grilo aqui. Quem seria o consumidor secundário desse grilo aqui? O sapo, tá? É um exemplo aqui. Então, né? No caso, o sapo é um consumidor secundário que se alimenta desse consumidor primário e ele pode ser o quê? Carnívoro ou onívoro, que é um exemplo aqui também nosso. Nós somos o quê? Carnívoros ou onívoros. Nós nos alimentamos tanto de animais como de vegetais. É só você pensar no seu prato aí, né? Além da carne, muitas vezes você faz aquela vinagrete, aquele pratão de salada. Então, nós somos esse tipo de consumidor. Entramos aí. Já os consumidores terciários, tá? São organismos que vão estar consumindo os secundários. Ficou fácil de entender, né, pessoal? E também podem ser carnívoros ou onívoros. Lembrando que apenas o consumidor primário, ele é o que? Ele é herbívoro. Do segundo para frente, eles podem ser tanto carnívoros como onívoros, tá ok? Prosseguindo aqui, os níveis tróficos podem continuar sucessivamente, mas como a energia é perdida a cada nova transmissão. Como eu falei para vocês, a energia do primeiro elemento aqui, do primeiro nível trófico, que é o capim, conforme essa energia ela vai passando de um organismo para outro, a gente tem o quê? A gente tem a perca dela. Perceba aqui que do capim para o inseto, a gente tem o quê? Ela alta, um nível alto de energia. Conforme vai chegando ao exemplo aqui, ao quinto nível trófico, a gente tem o quê? Esse fluxo de energia diminuindo, tá bom? Por último agora, né, dentro do que a gente falou, falamos dos produtores, falamos dos consumidores e agora a gente chegou aonde? Aos decompositores. Por fim, na última fase trófica da cadeia alimentar, estão os decompositores, que vão o quê, pessoal? Eles vão se alimentar da matéria orgânica morta, de cadáveres, né? Nós temos exemplos aí, né, dos fungos decompositores.
Exemplos de cadeias alimentares. As cadeias alimentares são representadas de acordo com o ecossistema, né? Neste caso, os principais tipos são a cadeia alimentar aquática, a cadeia alimentar terrestre e a gente também tem o que a gente considera cadeia alimentar humana. Vamos falar da cadeia alimentar aquática. A aquática, pessoal, é aquela, eu nem preciso falar, né? Que se desenvolve dentro do ambiente aquático. Como eu falei para vocês, né? Nos ecossistemas aquáticos, os principais produtores são o que eu chamo de fitoplâncton. Vou colocar um Tzinho aqui, fitoplânctos, que são um conjunto de algas unicelulares, né? Que são que fazem parte do reino protista, e microscópica, que fazem o quê? A fotossíntese. Olha aqui, gente, os produtores, que são os fitoplânctons. Aí a gente vai ter os consumidores primários, que são quem, professora? O zooplâncton, deixa eu mudar aqui de novo, aqui essa canetinha. O zooplâncton, que são os microcrustáceos que vão se alimentar dos produtores. A gente vai ter já os consumidores secundários, nesse caso aqui do consumidor secundário, a gente tem os peixes que vão estar se alimentando desses consumidores primários, e aqui a gente já vai ter o consumidor terciário, um peixe maior que vai estar se alimentando desses peixes aqui menor, e o consumidor quaternário, esse tubarão aqui que a gente pode dizer que ele é ao topo da cadeia, que vai estar se alimentando desse peixe aqui, obtendo a energia desse consumidor terciário. E ao final aqui a gente tem os decompositores que não estão aí, mas fazem parte também, tá? Cadeia alimentar aquática. Como consumidores primários estão, né, os zooplânctons, que é justamente, né, protozoários, vermes, crustáceos, microcrustáceos que fazem parte, né, dessa cadeia aqui, desses exemplos. Então, organismos que se alimentam dos fitoplânctons ou de alguns tipos de bactérias também. E os zooplânctons, por sua vez, eles servem de alimento para os peixes e assim sucessivamente, como a gente viu aqui nessa cadeia, né? Um vai servindo de alimento para outro indivíduo, tá? Um sempre vai estar servindo de alimento para outro indivíduo. Apenas os produtores, por serem autotróficos, não precisam se alimentar, né, de outro organismo obter, porque eles obtêm a energia deles através do quê? Do sol. E com relação, né, à cadeia alimentar, a gente já viu. E agora vamos falar da cadeia alimentar terrestre, né? Conforme a imagem exemplifica, na cadeia alimentar terrestre temos as plantas como os produtores, que por sua vez servem de alimento para os consumidores primários. Nesse caso aqui, né, a gente tem os herbívoros, que são os consumidores primários que vão estar se alimentando do quê? Do produtor. Mais uma vez aqui, o grilinho aqui como protagonista, que vai estar se alimentando aqui do produtor. Aí a gente vai ter o sapo aqui como consumidor secundário, que vai se alimentar do grilo, vai obter energia do grilo. A gente vai ter aqui a cobra como consumidora terciária, que vai obter energia, vai se alimentar desse sapo. E a gente vai ter aqui o gavião, que a gente fala que é o topo da cadeia, porque ele é o consumidor final, que vai estar se alimentando de quê? Vai estar se alimentando da cobra. E ao final aqui, pessoal, a gente tem os decompositores, que eles podem aparecer, né, em várias etapas aí, se um desses animais morrer aí, digamos assim, ao longo do caminho. E assim, um ponto que eu tenho que exemplificar para vocês, né, é que assim, pessoal, as plantas, elas obtêm a energia solar graças ao quê? Ao cloroplasto. E no cloroplasto, né, só reforçando o que vocês já viram lá no primeiro ano, a gente tem a clorofila, que tem essa capacidade de fazer essa absorção da energia luminosa. Eu lembrei agora e estou falando já para vocês. Então, no caso aí dos decompositores, que podem ser os fungos e as bactérias, elas aparecem no fim do ciclo, mas podem agir, como eu falei para vocês, em qualquer nível trófico. A partir do quê?
da decomposição da matéria orgânica morta, do cadáver, né? Esta é uma atividade fundamental para garantir o quê? O equilíbrio do ecossistema e também o ciclo da vida, a reciclagem, pessoal. Justamente o quê? A reciclagem dos nutrientes. Indiretamente, eu sei que é estranho a gente falar isso, mas indiretamente, algum átomo do seu corpo, ele fez parte, alguma molécula, átomo do seu corpo, ela fez parte, né, de algum outro ser. Então, a gente carrega, né, digamos assim, a gente carrega, herda, né, átomos que vão, né, ao longo, esses átomos vão estar gerando moléculas e essas moléculas, de repente, que já passaram, né, já fizeram parte de outro ser vivo, de outro organismo. Olha que interessante. Justamente por quê? Porque os decompositores, eles têm esse potencial de fazer essa reciclagem, essa ciclagem de nutrientes. Imagina, pessoal, se não existissem os decompositores, né? Um animal ia morrer e aquele animal ia ficar ali, sem se decompor, né? Sem essa reciclagem. E já a cadeia humana, a cadeia alimentar, o ser humano, ele é o quê? Ele é onívoro, se alimenta de plantas, como também de carne. Neste caso, pode ser classificado como um consumidor primário, ser humano, secundário ou terciário, de acordo com o alimento que ele consome. Se eu me alimento só de alface, eu posso ser considerado o quê? Uma consumidora do tipo primária. Só um exemplo aí. E, por exemplo, o homem é um consumidor secundário quando come a carne de vaca, uma vez que esse animal, quando vivo, se alimenta de capim, ou seja, agiria como um consumidor do tipo primário, né? Se você observar aqui pela imagem. Agora vamos falar aqui da teia alimentar, pessoal. A teia alimentar, ela já é esse emaranhado, né, da cadeia alimentar. Só que nesse caso aqui, são o quê? São representações, né, interligadas de várias cadeias alimentares. Por isso que recebe o nome de teia alimentar, tá bom? E aqui, pessoal, elas representam, de fato, o que ocorre na natureza, pois demonstram as diversas relações que existem entre os seres vivos. É um ponto aí. Se você observar, a gente tem aqui, né, os produtores desse lado aqui, e a partir daqui a gente vê essa interligação de várias cadeias que vão estar formando, né, o que a gente recebe como teia alimentar. E em uma cadeia alimentar, o fluxo das setas é no sentido unidirecional, certo? Enquanto isso, na teia alimentar, existem o quê? Várias setas, como vocês estão vendo aqui, ó, que estão seguindo o quê? Vários fluxos e, óbvio, né, um maior número de interações alimentares. E, lógico, fluxo de energia entre os organismos, como vocês conseguem aqui observar nessa imagem. É mais um ponto aí. Prosseguindo, qual seria a diferença de cadeia para teia alimentar? Então vamos lá, gente. A diferença entre ambas está no fato da cadeia alimentar ser uma sequência linear e unidirecional, que indicam qual ser vivo serve de alimento para o outro. Já na teia alimentar, a gente tem esse conjunto de várias cadeias alimentares apresentando de modo mais complexo a realidade das relações de alimentação existentes nos ecossistemas. Aí, mais uma vez aqui, a gente tem a imagem de uma cadeia alimentar, que a gente percebe que tem um fluxo unidirecional. Vocês observam aqui, né, o sol. Aí aqui a gente tem um produtor, mais uma vez aqui um inseto, tá, que vai estar se alimentando desse produtor. E aqui a gente vai ter um consumidor secundário, que vai estar se alimentando desse consumidor aqui primário. Vamos ter a cobrinha, que vai estar se alimentando do consumidor secundário. E aqui a gente vai ter
a águia que vai estar o quê? Se alimentando desse consumidor terciário aqui, que é a cobrinha, e ao final aqui a gente tem que os fungos e decompositores, né? Porque que vão estar em qualquer momento da cadeia, desse nível, dos níveis tróficos aí, da cadeia alimentar. E aqui, né, a gente tem aqui o emaranhado, né, de relações mostrando uma teia alimentar, onde vocês conseguem ver que a teia alimentar nada mais é do que esse conjunto, né, interligado de cadeias alimentares, tá? Isso aí é importante que vocês saibam e que venha bastante reforçado aí para vocês. E aí, pessoal, chegou ao final da nossa aula e já já eu volto para a gente fazer aquele apurado da nossa revisão. Até mais!